Hoje, nenhum ser humano pode praticar abominações, porque para o nosso único soberano Criador, as abominações são totalmente execráveis. E ele não quer que ninguém faça isso em tempo algum. Ele não quer que ninguém cometa esse erro deliberadamente. Porque isso é algo que transforma o ser humano, às vezes, em abomináveis. Então, como está escrito, os abomináveis ficarão de fora. Os abomináveis são aqueles que praticam abominações. E, infelizmente, hoje existem muitas pessoas que fazem isso. Mas isso é algo totalmente errado. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Então esse texto está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 15, onde está escrito assim, ó. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então, hoje no século XXI, infelizmente, existem muitas coisas que são elevadas entre os homens. E para todas essas coisas que são elevadas entre os homens, isso tudo para Deus é abominação. Então, o ser humano comete um erro gravíssimo contra si mesmo quando pratica essas coisas, que são elevadas entre os homens. Essa é a realidade, pessoal, que muitos estão vivendo hoje, infelizmente. As pessoas estão se orgulhando de muitas coisas que são elevadas entre os homens, mas tudo isso é abominação ao Senhor. Então, o ser humano hoje, consciente, sábio, prudente, inteligente, que tem a sensatez, ele não pode continuar praticando isso. Ele tem que cair em si, cair na real e entender que não pode continuar praticando essas coisas. Não pode continuar praticando abominações. Abominações são coisas muito erradas, que infelizmente hoje está sendo elevado entre os homens. Isso significa o quê? Que muitas pessoas estão gostando de praticar, estão amando praticar as abominações, estão se orgulhando de praticar abominações, das mais variadas possíveis. E isso é um erro que infelizmente a humanidade está cometendo hoje contra si mesma. As punições de Deus para essas coisas são severas demais. É verdade, quando o Senhor, nosso Criador, se exaltar como juiz da terra, Ele vai dar a sentença definitiva para aqueles que insistiram na teimosia de praticarem abominações. Elas tiveram a chance de parar, não quiseram. Quiseram continuar com as abominações, porque a consciência e a mente dessas pessoas estão corrompidas, pervertidas pelas abominações. Isso conta contra elas mesmas e é ruim demais. Então, eu espero que a humanidade hoje possa se arrepender disso, de forma unânime. E eu incentivo, encorajo e estou estimulando que a humanidade faça isso. Ainda há tempo de se arrepender dessas práticas abomináveis, pelas quais o Senhor tem esse sentimento execrável, repugnante. Isso é repugnante, pessoal. Com certeza. Ele não quer que a humanidade continue cometendo esse erro. Então, cabe a cada pessoa, pelo seu próprio arbítrio, pela
pela sua própria responsabilidade pessoal, entender que essas práticas são erradas. Ainda há tempo de mudar as práticas abomináveis por práticas certas, justas, piedosas, práticas que Deus concorda e aprova. E qualquer pessoa que fizer isso, com certeza vai estar sendo alguém para quem o Senhor Deus vai louvar por suas práticas certas, porque Ele quis mudar a sua vida. Então, cabe ao ser humano fazer isso hoje. Então, eu vou ler aqui agora uma letra que eu escrevi a respeito dessa questão de abominações. Então, essa letra aqui tem 2 estrofes e o nome dela é Abominação ao Senhor. Então, a letra diz assim, ó: quando Deus olha para este mundo, Ele contempla os maus e os bons, e todas as abominações que praticam, pelas quais Ele sente ódio e repulsa. Quando ele vê uma balança enganosa, e quem se deita com um homem como se fosse mulher, e muitas outras abominações pecaminosas, a sua opinião sobre isso sempre vai permanecer. É abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. Quando Deus olha para este mundo, Ele vê que quase todos estão seguindo a mãe de todas as abominações da terra, praticando assim o que Deus sente repulsa. E mesmo que muitos se orgulhem das abominações, em Deus não aconteceu variação de mudança. E se os amantes das abominações não se arrependerem por esses erros, eles sofrerão as consequências, porque é abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. Então, com essas palavras, eu espero que tudo tenha sido esclarecido. E que muitos já tenham entendido que não compensa em nada praticar abominações. Então, todo ser humano hoje deve cair na real, cair em si, retornar à sensatez e se purificar de todos os erros que hoje são as abominações. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. E que quando elas entenderem isso, o melhor a ser feito é não praticar mais nenhuma abominação em tempo algum. Então, o ser humano tem essa escolha, pelo seu próprio arbítrio. A mensagem aqui foi essa, pessoal, para esclarecer, para tentar fazer a pessoa se compungir, se arrepender dessas práticas abomináveis, que não tem cabimento algum o ser humano praticá-las em tempo algum, porque são erradas demais, são perversas demais. Então, eu espero que a humanidade entenda isso, e que esse entendimento produza o resultado da humanidade não querer mais as abominações, para que assim ela possa ser uma humanidade totalmente saudável. Então, eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.